paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 5 deste segundo trimestre da CPAD em 2023. Nesse segundo trimestre, estamos trabalhando sobre o tema Igreja, um lugar de comunhão. E na lição de hoje, nós vamos estudar sobre o seguinte argumento: as ordenanças para a igreja. Hoje nós vamos aprender um pouco a respeito da Santa Ceia, a respeito do próprio batismo, essas ordenanças que foram dadas pelo próprio Senhor. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos. Deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também e coloca aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Eu quero ter o prazer em te receber por aqui. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você no nosso canal Janderson Nascimento, onde você pode ter acesso às nossas videoaulas, divulgar também e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e eu espero muito que a palavra de hoje possa te edificar. Então a gente vai deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos pré-adolescentes. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema Igreja, um lugar de comunhão. E na aula de hoje, lição de número 5, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: as ordenanças para a igreja. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. A primeira leitura bíblica se localiza hoje em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 29. A segunda está no que a Bíblia diz, que se localiza em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Você pode ler até o versículo 20 também, que é muito legal você fazer isso em sala de aula junto com os teus alunos, deixando Deus te usar. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no nosso canal Janderson Nascimento, onde você tem acesso a todos os nossos trabalhos, as nossas videoaulas, e é claro que eu espero muito que o Senhor te edifique. Eu estou postando aula sempre ao meio-dia, mas toda sexta-feira ao meio-dia é o encontro marcado da classe dos pré-adolescentes, onde a gente libera as aulas dessas turmas para que você possa ser edificado, possa fazer as tuas anotações, preparar a tua aula para ministrar uma aula de excelência na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Então, toda sexta-feira eu te aguardo por aqui, para a glória de Deus. Na lição de hoje, lição de número 5, nós vamos voltar o nosso olhar para as ordenanças de Jesus. Observe, estou utilizando a palavra ordenanças ao invés de sacramento. Quem utiliza sacramento, especialmente para as ordenanças, é a Igreja Católica, porque a palavra sacramento vem do termo latim sacramentum, que traz essa ideia de elementos que envolvem salvação, ritos de salvação. Na nossa visão bíblica, ou seja, na nossa visão hermenêutica, nós entendemos que esses elementos em si, ou seja, essas ordenanças, não são ordenanças de salvação, mas são símbolos, então, dessa comunhão que nós estamos tendo com o Senhor. Ou seja, nós acreditamos que o batismo nas águas e a Santa Ceia não produzem salvação. A única coisa que produz a salvação é a fé em Cristo Jesus. Somente a fé em Cristo Jesus e mediante a fé você pode ser salvo. Então não é por meio dessas ordenanças. As ordenanças são então símbolos que demonstram então a salvação agora que você está tendo em Jesus. Fala então da sua comunhão com Deus. Quando nós paramos para estudar sobre o batismo e paramos para estudar sobre a Santa Ceia, nós descobrimos que são ordenanças, ou seja, ordens de Jesus aos seus discípulos
para serem copiadas então pela própria igreja do Senhor. Então, isso faz parte do rito da igreja. E nesses elementos nós vamos encontrar então o batismo em águas por imersão e vamos encontrar então a Santa Ceia do Senhor, onde você encontra os símbolos, os elementos, o pão e o cálice do suco da uva, que representa aí o corpo e o sangue de Jesus. Então, quando nós paramos para perceber, nós descobrimos então que esses ritos fazem parte então da nossa caminhada cristã, são símbolos da nossa fé, semelhante, por exemplo, à Páscoa, que representa a ressurreição, semelhante ao próprio Natal, que representa o nascimento de Cristo também em nosso coração. E hoje nós vamos aprender a respeito da morte da nossa velha natureza para o mundo e agora a oportunidade de nova vida em Jesus pós-batismo também. Para te ajudar, eu espero estar contribuindo com você, se eu estou e se você pode, comenta aí porque me ajuda também, tá? Vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte argumento: por que devo me batizar? É muito importante nós pararmos para pensar sobre o batismo. Então, você, como professor da Escola Bíblica Dominical, da classe dos pré-adolescentes, deve levar o teu aluno a refletir sobre o batismo. Lembra que nós estamos estudando nesse trimestre sobre essa obra de Cristo. Estamos estudando também sobre a disciplina Cristologia. E aqui nós encontramos elementos também da própria disciplina Soteriologia, Doutrina da Salvação. Estamos estudando sobre a obra de Cristo e a obra da salvação. Nesse sentido, também encontramos elementos que são demonstrados pelo próprio Jesus aos seus discípulos. E nesses elementos, nós vamos encontrar o batismo e a Santa Ceia. Agora, nesse primeiro ponto, nós vamos refletir sobre a importância do batismo. Para destacar isso bem, o primeiro subtópico destaca sobre o significado do batismo. O significado do batismo, para nós que somos cristãos, pentecostais, traz então esse entendimento de ser um símbolo da nossa nova aliança com Jesus. O batismo representa agora a nossa morte para o mundo, ou seja, a morte da velha natureza conduzida pelo pecado, e também simboliza o nascimento, ou seja, a ressurreição, da nova vida agora em Cristo Jesus. O batismo traz esse símbolo de morte e ressurreição. Lembra exatamente da obra de Cristo, da morte e ressurreição. Aquele que está em Jesus agora, através do batismo em águas, experimenta então essa nova vida. A palavra batismo vem do termo grego baptismo, que traz essa ideia de imersão, imersão em águas, imersão por completo. Existem algumas denominações que praticam o batismo por aspersão, por efusão, batizam também crianças, mas não é o assunto da nossa aula, tá? Nós estamos trabalhando exatamente essa perspectiva do batismo em águas por imersão, que é o que a Assembleia de Deus define e trabalha. Nesse sentido, então, nós entendemos que é uma prova de fé pública da pessoa que passa pelo discipulado e agora decide seguir a Jesus. Então, é uma prova que você agora tem uma comunhão com Jesus. Para entender melhor, o segundo subtópico trata então sobre o seguinte argumento: o batismo e a salvação. O batismo em águas batismais representam então exatamente esse símbolo agora da tua comunhão com Cristo. Detalhe, o batismo ele não produz salvação. O batismo é símbolo de comunhão que você está tendo com Deus. O batismo é um símbolo para o mundo entender agora que você é um discípulo, uma discípula de Jesus. O batismo ele é realizado pela igreja local, em águas batismais. Essas águas podem ser num tanque, eu fui batizado em um tanque batismal, pode ser num rio, em uma praia. Importante é que seja um símbolo que demonstre então a tua comunhão agora para o mundo diante de Deus. O batismo não produz salvação. A única coisa que te leva à salvação é a fé em Jesus. Somente pela fé em Cristo e através da fé, por intermédio da fé, você agora tem a salvação em Jesus. Mas lembra que o batismo é um símbolo que professa então que você aceitou a fé.
Então, para participar do batismo, é fundamental que você passe pelo discipulado da tua igreja local. Procure teu dirigente, teu pastor, o líder do discipulado, para então tomar essa decisão de ficar mais firme com o Senhor. Eu acredito que o batismo é uma das melhores festas da igreja junto com a Santa Ceia. É uma das festas que simboliza exatamente o nosso objetivo como servos de Deus, servas de Deus, discípulos e discípulas de Jesus. Para entender melhor, o terceiro subtópico aqui do primeiro ponto trata então sobre Jesus como exemplo. Em Mateus capítulo 3, versículos 11 a seguir, você vai perceber, à luz das Escrituras, que Jesus ele dá o exemplo do batismo. Observe, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João capítulo 1, versículo 29, e ele mesmo dá o exemplo do batismo. Ele não precisava ser batizado, mas como um símbolo agora da nova aliança, ele passa pelo batismo em águas no Jordão, sendo batizado então por João Batista, seu primo. No batismo de Jesus acontece algo sobrenatural. Mateus 13, versículos 16 e 17 também confirma isso. O céu se abriu, Deus falou, o Espírito Santo desceu em forma corpórea sobre Cristo e a presença de Deus foi demonstrada de forma poderosa às pessoas que estavam próximas ali para entender o ministério de Cristo. É claro que o batismo traz esse símbolo da nova aliança com Jesus. Não é para a salvação, mas é um símbolo agora. Eu pertenço a Jesus, eu sou de Jesus. Então, quando você passa pelo batismo, você está seguindo o exemplo de Jesus. Então, siga o exemplo de Jesus. Você vai perceber, à luz das Escrituras, que o batismo é um símbolo da nossa vida cristã, da nossa nova caminhada em Cristo. Então, explica isso para os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Se eu estou te ajudando e você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, manda essa aula para ele, compartilha nas tuas redes sociais, por gentileza. E vamos então para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte argumento: o batismo é um dever. Todo cristão precisa procurar passar pelo batismo. É um dever, é uma ordenança. Ordem, ordenança. Então nós entendemos à luz da palavra que nós somos chamados para passarmos pelo batismo. O teu aluno da escola bíblica dominical, acima dos 12 anos de idade, 13, 14, com a permissão dos pais e do pastor da igreja local, deve então procurar ter o desejo e o dever de passar pelo batismo. O batismo é um símbolo da nova aliança que nós temos em Cristo. E é um símbolo agora que nós somos de Jesus. Para entender melhor, o primeiro subtópico destaca então o seguinte argumento: o batismo como uma ordem, uma ordenança. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, é importante você ler esse texto com os teus alunos. Você vai perceber que faz parte das orientações de Jesus aos seus discípulos, batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo, então, traz a sua profissão de fé, traz, então, a demonstração agora que você crê em Jesus. Então, aquele que se torna discípulo e discípula de Jesus verdadeiramente, precisa passar pelo batismo em águas. É claro que há casos, por exemplo, a pessoa aceitou Jesus no leito de morte, ela não se batizou, mediante a fé ela está salva. Agora lembre, o batismo ele não é para salvação, mas o batismo é um símbolo da tua salvação, ou seja, você está demonstrando para esse mundo que você agora está obedecendo o mandamento de Jesus, está obedecendo a ordem de Jesus, uma orientação de Jesus. E pelo fato de obedecer uma ordem de Jesus, uma orientação de Jesus, você está declarando para o mundo que você é de Jesus. E sendo de Jesus, após o batismo, você passa a dar frutos para a glória de Deus. Frutos que testemunham a tua fé, fruto que glorifica Jesus, que agora demonstra a tua comunhão verdadeira com Cristo. Por isso é necessário despertar no coração do teu aluno a necessidade do batismo,
mas ao mesmo tempo demonstrar esse desejo e a tua experiência pessoal através do batismo também. Avançando, segundo subtópico deste segundo ponto, trata sobre a importância de obedecer. Quando nós declaramos para o mundo que nós obedecemos a Jesus, participando do batismo, então, nós estamos demonstrando que nós estamos fazendo isso em prática. Então, o batismo é um ato da fé, o batismo traz uma nova esperança, é um símbolo agora da tua morte para o mundo, a morte da velha natureza, a morte de uma vida conduzida para os pecados. E é claro que agora esse batismo traz um símbolo da nova aliança com Jesus. Quando você é erguido das águas, você está demonstrando que você nasce para uma nova vida, que você agora é uma nova criatura. Mateus capítulo 28 demonstra isso, versículo 19. Romanos capítulo 1 também descreve que agora as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Demonstra então que agora você faz parte de uma fé genuína de servir a Jesus de todo o seu coração. Demonstra agora que você é obediente a Cristo e que você segue a palavra e passa agora a buscar uma vida de santificação e transformação com o objetivo de chegar aos céus. O símbolo do batismo demonstra então essa riqueza em Cristo. Avançando, terceiro subtópico do segundo ponto, trata sobre o seguinte argumento: deve ser pela fé e não para cumprir uma obrigação. Isso aqui é muito importante pararmos para refletir. Não procure ser batizado somente para cumprir uma obrigação, somente para aumentar os números da tua igreja no discipulado. Observe, o batismo ele deve ser realizado também pela fé. Eu estou querendo ter uma comunhão mais profunda com Jesus. Eu quero obedecer o que a Bíblia diz. Eu quero servir ao Senhor de todo o coração e por isso eu desejo ser batizado. Ser batizado não é somente entrar num tanque de águas e tomar um banho, mas é sim um símbolo da nova aliança e um desejo de servir a Deus de todo o seu coração para a glória e honra do Senhor. Então guarde isso, é uma obediência, é algo que nós devemos fazer para cumprir a nossa fé. Você pode ler Hebreus capítulo 10, versículo 38, que demonstra agora que agora eu estou buscando viver uma vida santa para a glória de Deus. Avançando para fechar a aula, o terceiro ponto trata agora sobre a Santa Ceia do Senhor. Após o batismo em águas, nós temos então um processo maravilhoso, uma oportunidade gloriosa de celebrarmos uma festa que acontece no céu aqui, a Santa Ceia do Senhor. Essa festa que é tão desejada por Jesus, nós já podemos celebrar aqui. O próprio Jesus iniciou com esse processo da Santa Ceia na última ceia com os discípulos. E agora ele aguarda esse momento glorioso quando nós cearmos com ele, mais uma vez, nos encontrando nos ares após o arrebatamento da igreja. Isso é tão interessante que nós vamos desfrutar disso nas bodas do Cordeiro. A ceia do Senhor é um símbolo da nossa comunhão com Jesus. Eu gosto muito do batismo porque simboliza a nossa verdadeira fé, mas também gosto da ceia do Senhor. A ceia do Senhor agora é um ato de fé também. Não traz salvação, mas é um símbolo da fé. Representa aqui agora o corpo de Cristo e o sangue de Jesus. A ceia do Senhor é um rito que demonstra então essa atitude da igreja em cumprir a ordenança do Senhor. Traz então nessa liturgia um símbolo agora de trazer à memória o que Cristo fez. Vamos avançar para entender isso. O primeiro subtópico destaca então sobre a importância da ceia do Senhor. Em Mateus capítulo 22, versículo 19, o próprio Jesus disse: façam isso em memória de mim. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, todas as vezes que nós ceiamos, nós devemos fazer isso em memória à morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e à sua ressurreição, até que ele venha. Então, o símbolo da ceia
traz então a morte e ressurreição de Jesus. São ordenanças que demonstram agora a nossa comunhão com Cristo. Os crentes participam da ceia e entendem que a ceia não é para a salvação, mas a ceia é um símbolo, mais uma vez, da salvação semelhante ao batismo. Nós, da Assembleia de Deus, acreditamos que o batismo deve ser realizado somente uma vez na vida e a Santa Ceia deve ser realizada constantemente. Atualmente, nós trabalhamos a Santa Ceia mensalmente. Mas no início da igreja primitiva, isso era realizado semanalmente, todas as vezes em que os discípulos se reuniam para ter comunhão com o Senhor. Geralmente no dia do Senhor, citado pela Bíblia, e esse dia do Senhor, se você não sabe, é o dia da ressurreição. O dia da ressurreição era o domingo. Nós entendemos, à luz das Escrituras, pela palavra, que a Santa Ceia é um símbolo da nossa fé, da nossa aliança, da nossa comunhão, da nossa adoração com Deus. Para entender isso, vamos então mergulhar mais um pouco. O segundo subtópico trata então sobre os elementos da ceia. Quais são então os elementos da ceia do Senhor? O pão, que simboliza o corpo de Cristo. O pão traz esse símbolo então do corpo de Cristo. Nos dias de Jesus era utilizado o pão sem fermento, para demonstrar então a diferença do ensino de Jesus, do trabalho de Jesus. E era muito comum também naqueles dias. Hoje nós usamos o pão feito na padaria. Mas o pão continua como esse símbolo agora de Cristo, da ação de Jesus. O próprio Jesus diz que ele era o pão vivo que desceu do céu, se referindo ao maná, mas nós encaixamos isso nesse entendimento de ser o pão. O corpo de Cristo simboliza então o pão. E nós temos então o pão para nos alimentarmos. Esse pão então demonstra a nossa riqueza de estarmos em Cristo. É um símbolo da memória da morte de Jesus, da entrega do seu corpo por nós. Mas nós temos também o suco da uva, representado aqui pelo próprio sangue de Jesus, vertido no Calvário. A entrega total desse suco da vide, ou seja, do sangue de Cristo, representa então esse símbolo dessa nova aliança de estar em Jesus, de viver para Jesus, de amar a Jesus. E esse suco da uva simboliza então que você agora está sendo lavado pelo sangue de Cristo. É claro que são símbolos, são elementos que demonstram essa riqueza de comunhão de uma forma muito poderosa. São elementos comuns. São elementos agora que se tornam elementos abençoadores a partir do momento em que nós estamos no rito da adoração. Finalizou o culto, se torna elemento comum, é um pão comum, é um suco comum. Há muito tempo no passado, as pessoas levavam isso muito a sério e levam isso muito a sério também, em entender que são elementos agora que depois da oração simbolizam o próprio Cristo. E muitas pessoas tinham isso como um rito sagrado também. É claro que no entendimento de hoje nós entendemos que é um rito que demonstra então, em uma liturgia de um culto, o símbolo agora de estar com Jesus, de servir a Jesus. E esse é o assunto da aula, tá? E claro que isso vai te ajudar também a crescer, a participar do pão. E para a gente fechar, o terceiro e último subtópico destaca sobre quem pode participar da ceia do Senhor. Quem é que pode participar da ceia do Senhor? Todo aquele que nasceu de novo pela fé e participou então do batismo em águas, em um símbolo agora da sua comunhão com Jesus. Nós entendemos assim a partir da declaração de fé das Assembleias de Deus. Então é necessário que você tenha passado pelo discipulado, que você então tenha passado pelo rito das águas, ou seja, do batismo em águas, para poder então participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor não pode ser participada indignamente, ou seja, você não pode participar da ceia de qualquer maneira. Há aqui algo que envolve a consagração. Até hoje no Brasil, muitas pessoas levam muito em consideração a Santa Ceia do Senhor. Tem gente no Brasil, eu conheço uma pessoa aqui na nossa cidade que leva isso muito a sério. Tem até uma roupa especial para vestir, para participar da Santa Ceia. Muitos irmãos no passado iam totalmente de brancos para simbolizar então esse povo de Deus diferente no momento da Santa Ceia. E olha, como é interessante isso.
Tem muitas pessoas que levam isso muito a sério. É a Santa Ceia do Senhor. E nós devemos trabalhar isso de forma muito séria também. Não é só comer um pão e beber um suco, mas é assim, estar diante do Senhor, trazendo à memória esse ato sagrado que simboliza então uma festa no céu que teremos quando nos encontraremos com Jesus nos ares e participaremos das bodas do Cordeiro. Eu espero muito que a aula de hoje possa ter contribuído com você em Cristo Jesus. E se eu ajudei você, se a aula foi edificante para a tua vida e te abençoou também, por gentileza, deixa aí teu comentário, deixa aí teu likezinho, se inscreve no canal também porque me ajuda, ativa o sininho. Se você pode, tira uma foto, me marca no Instagram, mostra aí o que você está fazendo de diferente na Escola Bíblica Dominical da tua igreja para a gente conhecer também, repostar com muita alegria. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no nosso canal, Janderson Nascimento. E toda sexta-feira ao meio-dia é um encontro marcado da classe dos pré-adolescentes. Sempre ao meio-dia eu estou postando aula para vocês aqui. E toda sexta a gente está junto estudando a palavra de Deus para a glória de Cristo. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador de uma maneira bem simples, pela fé. Você pode então escrever em um comentário abaixo: eu quero Jesus. Se você precisa muito de oração, coloca o teu pedido de oração aí. E nós vamos pedir ao Senhor para que Ele possa te abençoar de uma forma poderosa, para que você possa crescer, avançar e ser uma bênção na igreja onde você congrega. Que Deus então te abençoe para a glória e honra do Senhor Jesus. E como dica de leitura, pessoal, eu quero trazer para vocês um texto que vai ajudar muito vocês a entenderem sobre a nossa fé pentecostal. Quero apresentar para vocês a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicado pela editora CPAD, organizada pelo pastor Ezequias Soares. Um material extraordinário que você pode achar no site da editora CPAD e vale muito a pena para você crescer, avançar e aprender ainda mais da palavra de Deus. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, onde nós vamos estar estudando na lição de número 6 sobre um assunto muito interessante: o pastor e o seu rebanho. Que Deus em Cristo te edifique, te abençoe e eu te aguardo por aqui na próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.